Olá, professora. Olá, professor. Eu sou Ângela Pinheiro, formadora do terceiro ano da SME. Nesse módulo, iremos refletir sobre como se dá o processo de compreensão leitora a partir do sentido do significado que as crianças constroem em textos verbais e não verbais. Pensando na temática desse encontro, iniciaremos com um questionamento. O que você entende por compreensão leitora? Lembram que no módulo passado dialogamos sobre as duas rotas de leitura para se aprender a ler? Agora, trazemos uma reflexão sobre a compreensão. Como se compreende o que se lê? Angela Klein afirma que a compreensão leitora é a faculdade, no sentido de capacidade cognitiva complexa, de entender os significados dos textos escritos. Teresa Colomé corrobora com o entendimento de Klein ao dizer que compreensão é quando o leitor realiza uma interpretação da mensagem que se ajusta mais ou menos à interpretação do escritor. Segundo Anne Chartier, ninguém pode compreender as situações evocadas nos livros se elas forem totalmente estranhas às suas experiências e seus conhecimentos ou exteriores ao seu meio. Chartier diz mais: para uma criança, os conhecimentos são, em primeiro lugar, construídos dentro da experiência do mundo no qual ela se move, age e fala com adultos e outras crianças. A partir da perspectiva de Klein, na compreensão leitora estão envolvidos um texto, objeto linguístico e cultural portador de um significado, um leitor com saberes, experiências, capacidades e habilidades, e uma situação comunicativa de interação entre leitor e autor, via texto escrito, que determina em grande parte o que e como se compreende. Ainda nessa seara, Isabel Soler trata da importância dos objetivos da leitura e que estes determinam a forma em que um leitor se situa frente à sua leitura e compreensão textual. Para que vou ler? Ler para obter uma informação precisa? Ler para seguir instruções? Ler para obter uma informação de caráter geral? Ler para aprender? Ler para revisar um escrito próprio? Ler para comunicar um texto auditório? Ler para praticar a leitura em voz alta? Ler para verificar o que se compreendeu? O processo de compreensão leitora se constitui desde a mais tenra idade. As experiências de vida, cultura, arte e relações sociais que as crianças vivenciam ampliam o seu desenvolvimento de mundo e, respectivamente, sua compreensão textual. Nesse sentido, podemos nos perguntar quais estratégias metodológicas podemos ofertar no espaço escolar para ampliar essa compreensão. Quais espaços, materiais e atividades podemos propor? Como podemos nos planejar? Vamos ver algumas possibilidades? Ler texto que as crianças sabem de memória, ler imagem dos livros, ler fotografias e criar suas respectivas legendas, ler livros literários e oralmente fazer indicações de leitura apresentando a sinopse do livro, ler tirinhas sem textos verbais, ler textos curtos de estrutura simples, como as parlendas, poeminhas, ler manchetes de jornal se apoiando nas imagens, ler cartazes de campanhas expostos pela escola, pois esse tipo de texto, para se compreender, se faz necessário articular os elementos verbais com os elementos não verbais. Ler palavras-chave dos textos estudados. Com o intuito de incluir todas as crianças no processo de aprendizagem e diversificar as formas de se ler, é importante que se oferte para os alunos textos imagéticos, texto em alto relevo, livro áudio, livro brinquedo, livros sensoriais. Vários espaços podem ser usados e ambientes podem ser compartilhados. A biblioteca escolar, o cantinho de leitura na sala de aula, uma sacola literária para ser levada para casa, uma vez que é importante a participação da família nessa construção. E a leitura? Como pode ser oportunizada? As leituras podem ser silenciosas, em voz alta, sequenciada pelo grupo, leitura para escuta e apreciação. Leitura literária para compartilhar os sentimentos e leitura para identificar as informações do texto. Delaine Cafieiro, em seus estudos, sugere atividades que são importantes estar na rotina de leitura das crianças, antes, durante e depois do processamento de informações. Antes de iniciar
iniciar a leitura, o professor pode levar a criança a observar os elementos paratextuais, como títulos, imagens, grifos, caixas de diálogos. Nesse contexto, alguns questionamentos são indispensáveis para as crianças construírem a compreensão de textos verbais e não verbais. Por exemplo, qual o assunto do texto? Quais informações essas marcas nos dão? Sejam elas as cores, tamanhos, disposição das letras e palavras. Por que esse texto está escrito em estrofes? Caso a imagem que está nesse cartaz fosse retirada, ainda seria possível entender o texto? Qual informação está na imagem, mas não está no texto escrito? Durante a leitura, podemos desenvolver algumas estratégias, como realizar a pausa protocolada. O texto vai sendo apresentado em partes, com interrupções planejadas pelo professor, como por exemplo, sobre o que o texto está falando, o que aconteceu, o que vai acontecer agora, por quê? É fundamental que o aluno aprenda a fazer relações textuais para compreender o que se lê. Uma atividade interessante é apresentar um texto recortado em partes soltas e pedir para a criança montar na sequência correta. Isso exigirá que o aluno faça a relação entre as partes do texto. Outra atividade interessante que leva o aluno a atentar na relação entre as partes textuais é fazer uma montagem no texto, inserindo nele partes que não lhe pertencem e propor que as crianças identifiquem essas incoerências. Para que o estudante aprenda a construir uma representação global do texto, pode-se sugerir uma atividade em dupla na qual ele lê um texto e o conta oralmente para seu colega, e este posteriormente irá ler o mesmo texto e conferir se o que foi oralizado estava escrito. Uma atividade significativa muito usada na educação infantil é o desenho da história lida ou ouvida. Essa representação imagética ajuda a criança a sintetizar a informação central do texto. As ferramentas digitais podem ser grandes aliadas nesse trabalho de leitura e compreensão. Existem muitas plataformas e aplicativos de leituras pagos e gratuitos, como o site do Itaú Social, onde as crianças poderão ler vários livros digitais, ampliando sua compreensão multimodal. Esses livros interativos apresentam recursos como imagens, sons e iluminação. Mais do que ter acervos e diversidade de materiais expostos na sala de aula, o diferencial para a criança ampliar seu repertório de compreensão leitora está na mediação do professor e na diversidade de estratégias favorecidas na rotina escolar. Acesse o nosso espaço de aprendizagem virtual e amplie seus estudos. Seguem as referências que fundamentaram esse módulo. Até o próximo encontro! Em nome da Célula de Formação de Professores, agradeço nossa parceria até aqui e nos vemos no próximo módulo. Created using Powtoon.